Está no ar o nosso Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV. Linha de Fogo. A apresentação desse seu amigo Haroldo Silva, o Dura. A direção técnica do meu querido amigo Antônio Faustina Júnior e toda a sua equipe. A direção geral do jornalista professor Hildo Silva. Hoje eu converso com uma pessoa muito especial, de bom músico, excelente homem da cultura, saxofonista, músico, violonista, cantor. Olha só, o homem que está comandando a nossa cultura. Uma pasta que eu tenho o maior carinho, né, o maior zelo por ela. E tenho certeza que hoje será um grande bate-papo aqui. Vamos saber, porque cultura é educação, cultura é importante, cultura, a arte, ela não tem sexo, não tem raça, não tem nada. A arte tem talento. É isso que a gente quer, que as pessoas que comandam a nossa cultura tenham talento, tanto administrativo quanto artístico. E esse tem os dois, e tem demais. Alisson Oliveira é um músico educador de Tubarão. Com 27 anos de carreira na área, graduado em Direito, ele também atua como conselheiro municipal de cultura e coautor do Plano Municipal de Cultura de Tubarão. Em dezembro de 2024, foi nomeado presidente da Fundação Municipal de Cultura, comprometendo-se a implementar o plano, essa Constituição, Plano Municipal de Cultura e fortalecer a iniciativa culturais da cidade. Foi convidado no final de 2024 e assumiu 1º de janeiro de 2025. Alisson de Oliveira, estou orgulhoso de verdade. Eu só te vejo assim em cima do palco e tal. Te admiro muito, admiro a tua arte, admiro o teu trabalho. Que prazer tê-lo aqui, é uma honra muito grande tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, meu grande amigo Dura, né? Eu estou muito honrado de estar aqui, muito feliz de estar aqui conversando contigo, né? Com teu público, estou me apresentando, né? Para quem te recebe com tanto carinho há tanto tempo. E eu estou honrado, estou feliz. Falar de cultura com uma pessoa, quem está em casa vai saber que eu sou teu fã, né? Sempre manifestei essa admiração desde quando tu dirigia o teatro lá do Colégio São José. Eu via as peças, ficava babando pela arte, né? E ficava olhando assim, meu Deus, cara, que legal, o profissionalismo, o jeito de dirigir cena. E hoje estou aqui, né? Feliz da vida para ter esse papo contigo. O mundo gira, a roda gira. É verdade. Não é verdade? E é sempre legal bater um papo sobre cultura, sobre arte, né? Porque nós somos fazedores disso. É verdade. Nós fizemos acontecer. Eu tive a minha parte, eu tive o meu momento, mas é uma coisa que sempre fica impregnada e a gente sempre tem um olhar até um pouco crítico em determinada situação. Mas o difícil, talvez, não é fazer arte. O difícil é comandar a arte. E você agora está num posto que é comandar. E a minha primeira intervenção seria o seguinte. Você, como eu falei, é um excelente músico, excelente saxofonista, um homem de sucesso, podemos dizer, da área. Enfim, afinal, é melhor, nesses 2 meses, que avaliação você faz em relação ao posto que você assumiu tão importante? É melhor ser músico, saxofonista e cantor ou trabalhar burocraticamente para tentar fazer uma cultura melhor na cidade? Qual é a sua visão até nesses 2 meses? Então, eu sempre, parafraseando, né, o prefeito Sorato, que ele fala que se a gente não ocupar os espaços, né, a gente vai passar uma vida reclamando por quem ocupou, né? Então, eu entendo que é um momento, a música, eu sou muito grato à música, eu sou muito grato a toda a minha trajetória, né? São 27 anos nas trincheiras ali, sofrendo as dores de um artista, de um agente cultural, todas as adversidades, né, de uma carreira, e colhi muitos frutos, muito sucesso também. Tudo é difícil, mas eu me considero um vitorioso e a palavra sucesso, para mim, ela sempre teve muito a ver em deixar sucessores e a ver, assim, a colher os frutos do crescimento do próximo, né?
E eu entendi, Dura, que quando veio o convite para ser um gestor da cultura, que era um novo tempo realmente na minha vida, que eu ia poder contribuir, né, e ter uma outra forma de prazer, né, mais de bastidores agora, mais de gestão mesmo, né, do que estar lá em cima do palco, que também é prazeroso, mas é extremamente prazeroso quando tu consegue, com uma certa expertise e com a conquista da experiência ao longo dos anos, facilitar a trajetória de alguém, proporcionar conhecimento e cuidar, né, de uma cultura que é tão rica, né, que a cultura tubaronense, a nossa cultura é muito rica, embora ela mereça e já está tomando um lugar mais privilegiado, um lugar mais ao sol, né? Vejamos bem, quando você está no palco, é uma situação que você domina o palco, você olha de cima, as pessoas te admirando, te aplaudindo, enfim. Quando você está numa mesa, você se transforma no administrador. E os problemas chegam. É verdade. Cultura também tem problemas, certo? E muitos. De várias, né? Enfim. Por exemplo, eu já vou te dar dois problemas que você já sentou na tua mesa. Sim. Que primeiro, restaurações. Restaurações, preservação de alguns monumentos, enfim, que isso é cultura também. O Museu Willy Zumblick. Lá dentro, o senhor sabe que tem as obras dos maiores artistas, o 100 maior, né, de Santa Catarina, Willy Zumblick. Verdade. Obra que, enfim, que a cada gestão não tem solução para o Museu Willy Zumblick. Mas você chegando, dizendo, olha, parei, vamos fazer uma reforma porque isso aqui tem valor. Verdade. Tal qual a nossa biblioteca. Principalmente esta obra eterna de Willy Zumblick. Realmente, você acha que você vai ter condições de fazer uma reforma naquele espaço Museu Willy Zumblick? Ou se realmente com o tempo vai sendo esquecido e a gente vai buscando outro espaço? Então, como tu bem falou, né? Foi já um início com não só da Fundação Municipal de Cultura, mas eu vejo do secretariado em geral e vindo encabeçado pelo prefeito Sorato, pelo vice Denis, que a gente já começou com o ponteiro colado, né? Já começou acelerando, assim, e tocando, moralizando, reestruturando assuntos que eram um pouco intocáveis, um pouco, no dito popular, difíceis demais de mexer, mas nós viemos com uma coragem que é um transbordar, né, da nossa hierarquia, dos nossos superiores, né, que é o prefeito e vice, transmitindo essa coragem para a gente e esse aval, assim, que vai dar certo. Às vezes eu olho para o prefeito, o novo prefeito da cidade, eu olho ele assim no meu silêncio e digo assim, nossa, ele passa muita esperança. Será que essa esperança se transformará em prática justamente para vocês, secretários? Sim, Dura, o que eu penso é assim, ó, indo de trás para frente, né, no teu questionamento. Eu acredito que sim, se torna prática e se torna efetiva, porém existe um tempo. Esse tempo, o porquê de já começar com o ponteiro colado assim no máximo que dá, o velocímetro ali, porque a gente sabe que o tempo passa rápido e na gestão pública tudo é muito moroso, né, por conta da burocracia, ainda mais com a nova lei de licitações que burocratizou ainda mais, refinou ainda mais, então as coisas tendem a demorar um pouquinho mais, mas eu tenho sim essa esperança foi depositada nas urnas, por exemplo, 73,3%, né, da maioria dos votos, assim. Eu já era um músico conhecido na cidade, né, a gente sempre teve um carinho muito grande, sempre me exaltou, e a admiração é recíproca, volto a dizer, mas eu nunca passei na minha história, mesmo sendo um músico conhecido,
de alguém no sinal de trânsito, na sinaleira fechada, baixar o vidro do carro chorando e dizendo assim, agora vai, agora sim, estamos com vocês. Parecia a Copa do Mundo, cara. Quando saiu os nomes do secretariado, quando meu nome saiu na mídia, né? E tu teve exclusividade, foi muito legal. Não, eu fui um desses de Copa do Mundo, vibrei muito com a tua indicação. O primeiro veículo de comunicação assim, que noticiou, que já tinha especulado, enfim, já era um tiro certeiro, né? Tu não erra, né, Dura? Tem que te exaltar por isso. Tem boas né? fontes. Mas é isso tudo. Nós vamos assim para o primeiro bloco, porque o primeiro bloco foi só conhecer o Alisson. Eu quero conhecer o Alisson no próximo bloco. O primeiro questionamento que eu vou te fazer é, quem é o Alisson? Sim. Né? Porque às vezes a gente sai de uma família, a gente sai de um local, de uma localidade, que a gente é querido, enfim, e passa para outro patamar. Né? E trabalhar com o segmento da cultura, nós vamos ter outras oportunidades, com certeza, aqui no Linha de Fogo, porque o segmento é muito extenso, é muita coisa para a gente conversar. Então a gente vai para o bloco agora, encerrando esse primeiro bloco, porque eu quero iniciar depois, saber quem é você, né? De onde você vem. O seu talento a gente te conhece, né? Mas quem é esse moço, esse artista que chegou para enfrentar esse dragão, esse leão chamado cultura municipal. Em seguida vamos falar também, se aproximando agora do carnaval, desta velha polêmica e celeuma, né, desse evento Carnaval em Tubarão. Voltamos em seguidinha aqui no nosso Linha de Fogo, hoje conversando com esse talento, né? E de secretário tem que mostrar mais talento ainda, porque no seu dia a dia é notado, né? Notado por todos nós que o conhecemos. Voltamos em seguidinha com Linha de Fogo, já para o nosso segundo bloco. Fique aí, porque o papo vai ser interessante. Estamos de volta com o nosso segundo bloco, Linha de Fogo, desta quarta-feira. Hoje, entrevistando o secretário de Cultura. Eles falam em presidente da Fundação Cultural de Tubarão. Eu não gosto disso. Eu acho que está mudando nessa mini-reforma do governo. Tem que ser secretário de Cultura. Eu sou assim, eu quero falar com secretário, não quero falar com presidente, né? Então eu estou falando com o Alisson de Oliveira. Ô Alisson, você não me respondeu, antes de eu formular o nosso segundo questionamento, sobre como é que está essas tratativas do Museu Willy Umblick. De fato, vai sair mesmo? Então, sim, a gente entende que é um espaço cultural, né? Na verdade, é um dos espaços públicos culturais que realmente pertencem à Fundação Municipal de Cultura. E a gente precisa dar, primeiro, uma reforma, uma otimização da utilização, até porque guarda lá, né, com o status de museu, as obras do grande artista Willy Umblick, e tem obras de outros artistas também, tem exposições itinerárias, e a Biblioteca Municipal está lá, né, naquele anexo também. E o que acontece, Dura? A gente está agora em fase de projeto, de captação de projeto, já para licitar projeto e licitar a execução. E isso em 2 meses é algo que não se fez durante muitos anos. Muito bom. Bom ouvir isso. Com captação assim, de recursos via editais federais, a gente está vindo também com emendas parlamentares, então é uma força-tarefa para devolver aquele Centro Municipal de Cultura, que hoje ele ainda se chama Centro Municipal de Cultura. Então, o meu trabalho foi, em 2 meses, readaptar toda a legislação. Foi feito um plano de gestão de risco que está pronto, está na mão do prefeito, com tudo que o Ministério Público exigiu do município para que realmente se transforme num museu legalizado. E ser visitado, né? E ser visitado e, principalmente, devolver não só a construção física, mas o patrimônio imaterial, que é a grande missão desse governo.
resgatar a identidade e a autoestima do tubaronense, o orgulho de ser tubaronense. E na minha parte, naquele entorno, naquela praça, é devolver o bom uso daquele espaço para a família tubaronense, reconstruir, revitalizar todo o entorno, a vegetação, a pista de skate, com atividades para a família, com iluminação adequada, com a vegetação adequada. Uma curiosidade, talvez quem está em casa não saiba, mas a vegetação que foi plantada no entorno do museu, ela tinha uma característica de infiltração ascendente. Então, não foi pensado no paisagismo técnico de um museu. Olha só. Porque aquela vegetação, ela traz água para baixo do museu e ela teve uma infiltração nas paredes ascendente, de baixo para cima. Não é só a infiltração de chuva, do telhado, de calha. Então, a rede hidráulica do museu foi destruída pelas raízes. Então, a gente agora fez um projeto hidráulico em 2 meses. Para pensar, não é mérito meu, mas é coragem. Coragem de um governo. A gente fez já projeto hidráulico, estamos agora recebendo o projeto de climatização, tá? Todo o projeto estrutural e o projeto museológico, para virar realmente um museu, que não é. Por isso que o Ministério Público, quando eu cheguei, nas minhas gavetas tinha vários termos de ajuste de conduta, que nunca ninguém respondeu ao Ministério Público. E eu já respondi. Em 1 mês e pouquinho, eu já conheci o promotor do Ministério Público, eu já fiz reunião com a família Zumblick, com o seu Raimundo Zumblick, fiz um termo de cooperação com uma outra fundação para a guarda provisória das obras do Willy Zumblick, porque ali é um local inseguro, né? Tanto da umidade quanto da própria segurança física mesmo. Da gente não tem controle de umidade, não tem o controle de restauração, controle térmico. Então, só para fazer um resumão em relação ao museu, vai sair a reforma. Que bom. E em 2 meses nós fizemos milagre. Boa notícia. Parabéns, boa notícia. Eu acho que é isso. Pegar junto. Agora, Alisson, quem é Alisson de Oliveira? De onde é que vem o Alisson de Oliveira? De que planeta você é? Eu faço o que você quiser. É uma música, né, do Expresso Rural Sete Amigos. E essa música... Expresso Rural, que foi um sucesso há muitos anos, né? A gente tem muita história gostosa aqui da cidade, né? Grupo Tubarão. Tem história. Se for contar... Nosso programa vai só contando a história Luiz hoje. Henrique Rosa. Nossa, que ninguém sabe que é tubaronense. É daqui. Um cara que foi para Floripa com 11 anos, mas o cara que trouxe Liza Minelli. O cara que abrigou João Gilberto. Nós teremos outro programa para falar sobre Timai, isso. Em Nova York. Quem é Alisson Oliveira? Vou direto. O Alisson é a mistura de toda essa gente. Por quê? Olha, 27 anos. 27 anos, mas com muita pouca idade... Eu fui criado na Toca. Eu sou joinvilense só de nascimento. Mas eu só nasci e a minha mãe já me trouxe para Tubarão. Já tem título cidadão tubaronense? Ainda não. Estou dando uma dica aí, ó. Ô, vereadores, olha aí que dica aí, ó. Tá certo. Ainda não, mas eu fui criado na Toca, ali na Rua Piedade. Diga de passagem que a Toca é o nosso reduto cultural da cidade de Tubarão. É o bairro mais cultural, mais democrático. Digo isso abertamente. Me perdoe os outros bairros, mas a Toca você tem uma movimentação, um incremento cultural muito forte. Muito forte, miscigenação, mistura, tudo isso é uma coisa que eu amo a Toca, de verdade. A gente brinca que a Toca é o Pelourinho de Tubarão. O Pelourinho de Tubarão. E praticamente é um Pelourinho, porque tu sabe a origem da Toca? A Toca é um subcentro da cidade que abrigava as mulheres negras. Olha só. Que trabalhavam como domésticas, lavadeiras, passadeiras para as grandes famílias do centro da cidade. E ali era o lugar mais marginalizadinho, assim, mais periférico, porém que era de fácil acesso, todo mundo só andava a pé, né? Então ali ficavam a residência das domésticas da cidade.
né? Olha. E as minhas tias-avós, a minha avó, todas elas lavavam para fora, eram lavadeiras, eram passadeiras, empregadas domésticas, e eu comecei a minha jornada musical nos baldes de lavação das minhas tias-avós. Que lindo isso. Na casa do meu avô, onde eu fui criado, ali na Rua Piedade, tinha goiabeira. Então eu pegava os pauzinhos de goiabeira, os galhos, e fazia baqueta. Como eu via o meu pai, puxador de escola de samba, ouvindo os discos na agulha, botava agulha, copiava a Quem é letra. seu pai? Altair Oliveira, o Taico, que puxou muito tempo a escola Vila Moema. Tempo A do Vila Gerson, numa Noite tempo... Colorida. Aquele disco de 86 Sim, eu tenho. É isso, inclusive foi um dos únicos, né? Que Do Carnaval de Tubarão. Eu tenho no meu estúdio, tá lá o disco, gravado. Nossa, Vila Moema, aí Vila tinha Moema. escola do Acho Chefão. que o Paulo Garcia andou Paulo Garcia, o Orlando, lá da GAN. E o Haroldo Fernandes, popular trabalhador. Era assim, tá lá. Naquela época tinha... Nossa, daí... Eu tenho teu isso, pai era meu puxador pai era de puxador samba. dessa época. Então, eu fui criado vendo meu pai, enquanto meu pai ainda era casado com a minha mãe. Sim, sim. Ele aprendendo as letras daquelas escolas de samba do Rio de Janeiro, comprava o disco, LP, botava agulha, Seu copiava uma oriundo, frase. então, da toca cultural. É. E aí a toca nos dá de presente um Alisson de Oliveira, hoje Isso. secretário de Cultura. Nada mais justo essa trajetória, né? Aí vendo a escola de samba que o meu avô foi presidente, o Bloco Alegria da Toca, os ensaios, eu lembro, fazia fogueira para esquentar o couro dos tambores, para esticar, e aquilo me fascinava. Primeiro a luz da fogueira, que a gente vem da fogueira, né? Nós somos, né? Os nossos povos ancestrais, Sim. né? A gente se reunia em volta do fogo, né? Rita Lee falava, perto do fogo, como faziam os índios. E o fogo, a luz, não é à toa que eu estou no Linha de Fogo, né? Aquela Brilha. luz e transformar aquilo em afinação de som, como assim? Aí eu comecei a construir minhas baterias de balde, quebrava os baldes. A minha mãe, professora na rede de ensino, professora no Mauá, chegava a pé de oficinas, cansada de dar aula o dia inteiro, as minhas tias, avós chorando. O Alisson quebrou os nossos baldes de novo. Lá ia a mãe para venda, comprar balde novos, porque era o trabalho, era a empresa das minhas tias, né? Lavar para fora. Até que me deram uma bateria feita ali atrás do cemitério por um cara chamado Zé Latueiro, que construiu uma bateria de lata, de folha para mim, para eu poder tocar bateria. Então, aí comecei a tocar no bloco da toca, tamborim. Foi meu primeiro instrumento profissional que eu tive na minha mão e tem até hoje, é o tamborim. Eu sou tamborinista. Eu desfilava no bloco ali na ala dos palhacinhos, das crianças tocando. Meu bisavô, maestro da lira, Nilo Pinto Sobrinho, um dos fundadores da lira, um grande maestro. Fui obrigado pelas minhas tias-avós a aprender clarinete, requinta, saxofone na lira, sem eu querer, sem eu gostar. E hoje o saxofone é a minha profissão, me levou pelo mundo afora. Fiz 6 países tocando Europa, América do Sul. Tive a oportunidade de tocar em Paris, Barcelona, Itália, Lago de Garda, aqueles castelos todos. Saxofone me levou lá. E eu não queria ser saxofonista, odiava ler partitura. Então o Alisson é a mistura de tudo isso, Dura. Que legal. Dessa resistência, desse sonho. E detalhe, a minha mãe hoje é a minha grande fã, eu amo, mas a minha mãe não queria que eu fosse músico. Eu era proibido de falar de música dentro da casa da minha mãe. Você é advogado também, você é formado em Direito. Então, né? a música... Satisfez ela, então? Sim. Pelo menos satisfez ela. Mas tu sabe quando que a minha mãe foi ter orgulho da música? E não é um demérito, eu não estou criticando a minha mãe. Claro. Quando, em 2019, eu servi ao governador Moisés, naquela ocasião, que eu tocava os eventos no Palácio da Agronômica. Minha mãe ia no clube de mães, as outras senhoras, pô, mas vi teu filho na televisão,
tocando pro governador, aí ela meio que se encheu, já né? começou, opa, o negócio. Não, é meu filho mesmo, é verdade. músico. Mas a história é fantástica, Alice. Eu estou emocionado com a tua história. Que bom que eu fiz esse questionamento. Quem é Alice de Oliveira? O Alice, que as pessoas, olha que loucura, né? Mas que importância isso tem para a nossa cultura. E você falou do carnaval. É o próximo tema que nós vamos conversar. O interessante é que eu preparei 5 páginas, a produção preparou 5 páginas para mim conversar com você. Está aqui, 5 páginas. Não precisa 5 páginas para conversar com você. Basta apenas um tema, um assunto, porque esse é o homem da cultura, esse é o homem que está comandando e que está comandando com punhos fortes. E nós vamos perguntar sobre carnaval aqui de Tubarão. Seguidinho a gente já volta entrevistando e conversando com esse talento, secretário da Cultura de Tubarão, Alisson de Oliveira. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, numa conversa aqui agradabilíssima, numa conversa, meu Deus, histórica. Eu vou rever essa entrevista, com certeza, porque é incrível como a gente não conhece os nossos artistas, os nossos potenciais, os nossos atletas, como a gente não conhece o que a gente tem, coisa mais rica em todos os setores dessa cidade. Como essa cidade tem diversidade, né? De vários segmentos que a gente não conhece ou não são divulgados. Olha, incríveis, essa história que ele acabou de contar sobre a família, da origem, como é que veio, como é que ele chegou a ser músico. Mas agora eu quero entrar também no negócio. O Carnaval de Tubarão, desde o tempo do seu avô, desde o tempo do seu pai também, eu peguei esse tempo da Vila Moema, sabe? Eu peguei esse tempo, na década de 80 para cá, eu peguei. E o carnaval era uma coisa assim, digamos, familiar, competitiva, mas amigável. Era interessante, era gostoso. 2012, o Carnaval de Tubarão deu uma parada praticamente, deu uma parada. Aos queridos carnavalescos dessa cidade, um grande abraço, um grande beijo. Sou muito fã de vocês. E aí, não vou citar nomes, porque eu vou esquecer de alguns. Eu só vou lembrar de um, o saudoso Lazo. O saudoso Lazo. É verdade. Só um. Mas o carnaval deste ano, 2025, parece-me que a gente não está acostumado a fazer cultura com assistencialismo. Olha, se o poder público me incentivar, eu faço. Poxa, não é assim. É verdade. Eu fiz arte, você fez arte, você fez cultura, somos fazedores, operários da cultura, sendo subsidiado pelo nosso talento, certo? E aí o carnaval, parece-me, teve um ensaiozinho que esse ano 2025 ia ter. Eu não concordo com esse planejamento em cima da hora, te confesso que serei crítico. Como é que você está tratando isso para o futuro? Então, já nos primeiros dias, né, de governo, eu recebi a Liga das Escolas de Sambas aqui de Tubarão e a gente teve um papo muito honesto, assim, que primeiro, para a gente resgatar uma tradição que é linda, que é familiar e que o tubaronense ama, né? A gente precisa voltar a ter uma formação de plateia. A gente precisa ter as pessoas para usufruírem, né, dessa arte, né, chamada carnaval. O carnaval ele foi distorcido ao longo dos tempos, né? Com nada contra, mas são modalidades de carnaval, com trio elétrico, sempre teve o carnaval de clube, o carnaval indoor e o carnaval do desfile das escolas de samba. O que eu conversei com eles e qual que é o pensamento da Fundação Municipal de Cultura? Que a cultura, ela tem que ser, como tu bem falou, não só assistencialista, ela tem que, claro, dar um braço para o fazedor de cultura, ensinar a pescar,
mas o produtor ele precisa ser empreendedor. Perfeito. Para a gente chegar num carnaval de sucesso ou para qualquer evento de sucesso, existe um planejamento. Não é, até pelo Tribunal de Contas ter mudado a forma de abordagem, a lei de responsabilidade fiscal, a nova lei de licitações, é uma legislação que te incumbe de seguir um processo legal. E esse processo legal ele leva tempo, não é mais como era antigamente, que era tudo por ofício. O governador vai mandar o dinheiro para o carnaval. Aí não fazia prestação de contas, não sabia aonde que ia. Tudo bem, era bem empregado? Era. Mas até que ponto? Hoje a gente precisa fazer toda uma contabilidade, algo dentro da legislação mesmo, dentro das 4 linhas, né? E para isso acontecer, precisa no mínimo de 1 ano de planejamento. Só que não é só o dinheiro público que tem que entrar. As escolas de samba precisam se organizar primeiro para criar um projeto de captação de recursos. Tu precisa ter um profissionalismo na questão assim, tu tem que ter um material, tu tem que ter um portfólio, tu tem que ter as CNDs para te poder concorrer a uma lei Rouanet, poder levar para os empresários o mecenato de uma lei de edital público. Precisa, ao longo do ano, ter as promoções, os jantares, a escolha da mulata, a escolha do sambista, a escolha da porta-bandeira, o concurso dos sambas enredos, que é toda a indústria, por exemplo, do Rio de Janeiro. Acaba o carnaval, no outro dia já tem evento de carnaval. É uma indústria, né? É uma indústria. É uma indústria que ela não para. É uma indústria e eu acho que foi legal esse primeiro contato, porque eu pude transbordar esse conhecimento que eu também estou aprendendo. E vai dar assessoria, né? Dá uma assessoria. É o papel seu, da secretaria, dar assessoria a esse pessoal. E o Plano Municipal de Cultura, que está começando a execução dele esse ano... Isso, o plano. Como é que você planeja? Como a secretaria planeja alcançar esse plano? Então, Dura, o plano ele já foi aprovado pela Câmara de Vereadores, ele já está em vigência. O porquê de um plano municipal de cultura? Justamente para a gente poder, como município, se alinhar à política pública nacional, que é o Sistema Nacional de Cultura, do MINC, né, do Ministério da Cultura. O município ele tem que ter, no mínimo, os 3 pilares para se adequar. É o Conselho Municipal de Cultura, que nós já temos, porém, esse ano, já agora, de largada, daqui a uns 20 dias a gente vai ter a estruturação do Conselho, porque precisa do regimento interno, precisa de várias questões de detalhes jurídicos para o Conselho estar legalizado. Ele se reúne, ele é efetivo, mas não tem a legislação ainda. A gente já tem o plano... Mas tinha uma legislação em 1986, 87? Mas... Tinha. Eu, inclusive, eu fui autor de uma lei que criei o Fundo Municipal de Cultura. Sim. Que nunca foi colocado em prática. Nunca foi. Por quê? Nessa nova gestão do MINC, algumas regras mudaram. Então, a gente teve que refazer. Fazer do zero. Aí, a gente já tem o conselho, basta alguns detalhes, já tem o plano, que foi construído a muitas mãos pelo conselho, pelo SENAC, que foi a empresa contratada pela prefeitura para redigir e adequar. E agora a gente parte justamente para o Fundo Municipal de Cultura, para a gente ter no mínimo esses 3 pilares para botar tudo em funcionamento. Agora, esse plano, que é importante, que para mim é a Constituição da Secretaria, a Constituição é só seguir os caminhos, né? Porque foi feito por várias mãos. Né? Quais são as perspectivas de tempo? A curto, médio e longo prazo? Então, o plano ele contempla 10 anos de vigência. Vamos dizer que haja uma reeleição, vamos ficar 8 anos à frente da pasta, ainda vão sobrar 2 anos. Então, o plano ele é pensado em política pública, em legado, não em política de governo. Não é uma política de voto, uma política imediatista. É realmente uma construção sólida para o município. Aí eu puxo o gancho do carnaval. O porquê que o carnaval se encaixa no Plano Municipal de Cultura?
Porque o plano, ele foi ouvido as dores do agente cultural e do setor cultural de Tubarão, e a gente identificou e escreveu nas diretrizes que o agente cultural ele precisa se capacitar, ele precisa se profissionalizar. Como que tu vai, como agente cultural, servir a uma grande empresa, a uma grande autarquia, se tu não emite nota fiscal, se tu não tem nenhum MEI? Aí teve gente que brincou, mas vai ser o Sebrae da cultura? Vai ser uma espécie, por quê? A gente precisa fomentar. E o carnaval, eles já tiveram o direcionamento, a gente deu a orientação para eles entrarem no conselho, pode até ser criada uma setorial de carnaval. Para quê? Para que isso seja levado para o poder público e a gente vá, primeiro, a primeira etapa do plano, esse ano, o que se faz? Se capacita, se profissionaliza, não adianta ter um carro e não ter gasolina. Para depois as outras diretrizes que são ações efetivas, que são os grandes espetáculos, que são os fomentos de espaços culturais, das praças, de descentralizar a cultura, levar para dentro das escolas, enfim, tudo aquilo que o povo quer ver. Não, levar para os bairros mesmo. Para os bairros, para tudo, né? Isso mesmo. Mas enquanto eu não tenho uma praça pública revitalizada pelo urbanismo, pelos serviços públicos, com segurança, com a vegetação certinha, sem risco, não é só de bandido, é risco de não ter inseto, de ter bicho peçonhento. Como que eu vou levar um espetáculo de circo por uma praça que pode aparecer uma cobra, que pode aparecer, entendeu? Nossa! Então eu estou pensando em tudo. E até eu ter esse palco popular ao ar livre, eu tenho os grandes palcos, que são as escolas municipais. Por isso que hoje de manhã eu saí de uma reunião com a secretária de Educação, com a Marlise, para o quê? Levar a cultura para as escolas, a Bolsa Cultura para dentro das escolas. É lá que eu vou formar a plateia. Como que eu vou apresentar um espetáculo no centro da cidade? Primeiro, as pessoas não têm nem transporte público para ir. Ponto. Outra, não estão acostumadas. Eu preciso que a criança leve para dentro do celular. Com isso você já está formando público, né? Público, educando. Por incrível que pareça, essa discussão ela é válida, porque muitas vezes as pessoas reclamam. Por que não trazem espetáculos para cá? Por que não trazem isso para cá? Porque, afinal de contas, às vezes não tem público. Não tem público. As pessoas não entendem. Eu já lotei espetáculos, casa de espetáculo, mas também já fiz teatro para 5 pessoas. Né? Então, um cuidado que eu tenho... Tem que trabalhar essa consciência de público. É verdade. Um cuidado que eu tenho, Dura, é não subestimar as pessoas. Por quê? Esses dias eu estava num mercado comprando fruta ali, verdura, no hortifruti ali, e a pessoa que faz a reposição das frutas, que, vamos dizer assim, pelo estereótipo, enfim, né, a rotulação que a sociedade dá, seria uma pessoa assim, que está esperando um sertanejão, um pagodão, mas sabe o que o cidadão me perguntou? Quando que vai ter um show da Camerata em Tubarão? Que eu amo música clássica, eu amo orquestra. Eu sou do tempo, né, do Acácio Santana também, de outros, né? E passou o ano passado teve em Criciúma, eu estive lá. Sim. Em Criciúma, assim, essa maravilha, ao ar livre, inclusive. E já é um spoiler que a Camerata está muito próxima de vir. Está muito já está tudo certo, mas em breve vai ser divulgado, a gente vai ter esse show popular. Vai ser um repertório popular com um projeto. Vai Eles ser estão lindo. nessa linha lá, como apresentaram. Agora, o Alisson, na verdade, eu me preocupo muito também. Eu me preocupo. Quando eu digo que me preocupo, que bom que eu me preocupo. Se alguém se preocupar sempre em fazer críticas construtivas para que melhore isso, somente quando você já esteve dentro dela, né? A minha preocupação maior é o poder público, né? O poder público, o comandante. Né? Volto a falar novamente, o prefeito Sorato, o Denis Matiola, eles estão inseridos em todo esse processo cultural que você está colocando aqui no Linha de Fogo? Sim, Dura. Você vai responder no segundo, no terceiro bloco, porque é importante ouvir isso, porque é importante saber que geralmente os secretários são postos, são nomeados, são aplaudidos, mas são esquecidos. Isso não pode acontecer. É verdade. Tem que se impor. Tem que se impor
ou senão eu largo o bastão. Eu sou muito... Às vezes, o cargo, a aparência, pouco me importa. O que me importa é ser trabalhador. Sim. Eu quero mostrar trabalho. Né? Então, por isso que essa pergunta vai ficar no ar e você vai responder no próximo bloco. Eu quero saber se eles estão com tantos problemas na cidade, se eles têm um olhar ainda realmente para a cultura. Assim a gente já volta para o nosso quarto e último bloco, hoje conversando, uma conversa assim, eu não canso de elogiar. Nossa, uma conversa muito agradável. O nosso tempo é curto porque eu teria assunto bastante para ficar aqui batendo aquele papo com o Alisson de Oliveira, o nosso secretário da Cultura. Promete, hein? Voltamos de seguidinha o nosso quarto e último bloco. Fique aí. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, aqui pela nossa UniTV. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos abraços, muito obrigado pelas mensagens, pelo incentivo que você, amigo telespectador, você, minha amiga, você transmite para nós. É muito bom, muito gostoso receber o seu abraço. Estamos conversando aqui com o secretário. Eu gosto mesmo de falar, repito, esse negócio de presidente da fundação, presidente, não é. Para mim é o secretário, é mais forte, soa bem mais forte. Secretário da Cultura da cidade de Tubarão, homem que tem história, homem que tem raiz e agora tem a obrigação, tem o dever de mostrar muito mais do que o pouco que temos. E nós temos muito o que mostrar. Eu te fiz um questionamento quando terminou o bloco passado. Se você tem toda uma ideia, refaço o questionamento, tem toda uma ideia, tem toda uma intenção de mudança, tem todo aquele aparato, enfim, só dá para mudar. Mas se o mandatário, se o prefeito da cidade, se o vice-prefeito da cidade for contra essa sua intenção de mudança, como é que vai ser? Ele é a favor? E se não for, qual será a tua reação? Então, A linha de fogo. Linha de fogo, estamos sonhando juntos. Isso é muito legal a população saber. Tem uma situação bem curiosa que eu vou falar rapidamente, que como que eu vou te falar? Posso estar errado, mas pelo que eu sei, é uma das únicas prefeituras realmente de direita, né? O prefeito é PL, eu sou filiado ao partido PL também, que tem uma gestão na cultura técnica. Foi uma escolha técnica, pela minha trajetória, pelo que eu posso contribuir, pela minha expertise jurídica. Não foi candidato a vereador, não foi nada. Foi uma escolha técnica, né? Legal. E eu tive há 15 dias atrás com a representante do Ministério da Cultura, e que ela tem um escritório em Florianópolis, a gente estava num evento de cultura e turismo, e quando eu falei sobre isso com ela assim, mas como que escolhem um técnico para um cargo que geralmente é político? E sabe que o Ministério da Cultura é do partido PT, enfim. Sim. E como que tu espera ser numa prefeitura PL conseguir alguma coisa com a gente? Aí eu falei, porque eu sou músico. Porque eu sou músico. Reaciona o quê? Aí ela assim, ela falou, e o meu marido é produtor de musical, produtor de cultura, produtor musical. Então tá tudo certo. E tu tens agora as portas abertas no Ministério da Cultura. Interessante, né? Como eles rotulam a cultura em relação com a política, né? Ela é universal, ela é uma coisa de todo mundo. E eu dei uma entrevista há poucos dias falando justamente sobre isso, que a cultura, ela é apartidária, ela é uma gestão que sim precisa ser técnica, eu preciso deixar o emocional de ser um artista de lado e pensar como um gestor também, além da parte artística, porém, assim, a gente está de mãos dadas. Voltando à tua pergunta, a cultura hoje, o grande sonho, a menina dos olhos do prefeito Sorato, e eu sei que o Denis é assim também, o vice-prefeito, porque a gente conversa muito, é uma gestão de muito liberdade de conversa, de acesso,
tu consegue ter acesso ao executivo, aos 2 maiores cargos, que é prefeito e vice, e eles te dão liberdade de trabalho, porém, o Sorato, ele veio, e o Denis, com uma mentalidade que eu tenho também, da iniciativa privada. Embora seja uma gestão pública, mas nós estamos trabalhando com meta, com prazo, com prestação de contas. Então, assim, ó, toda semana, todos os secretários têm metas a cumprir, têm prestações de contas, têm prazos, que ação tu entregou essa semana, com quem que tu te reuniu, isso avalizado pelos... Podemos dizer, então, que a cultura em Tubarão, ela está se profissionalizando? Todo o governo, eu acredito, porque os secretários estão de mãos dadas, Dura. É doido achar isso, que cada um é de um partido, mas quando um precisa da ajuda do outro, a gente se dá as mãos, a gente senta junto, conversa, não está mais como se fossem celeiros políticos as secretarias. Elas cooperam mesmo, se ajudam mesmo, que a gente entendeu que esse ecossistema é necessário para o desenvolvimento do município. Senão a gente vai pensar só no nosso benefício, nos nossos interesses e não pensa no interesse da população. Aí, para fechar a pergunta que tu me fez, que é muito importante, o prefeito Sorato e o vice Denis, eles fazem questão de enaltecer, de exaltar a cultura, porque a gente vem de uma gestão, de alguns acontecimentos, não só de agora, mas de alguns tempos, que nos fizeram andar um pouco cabisbaixos, como tubaronense. De tu ir visitar o teu primo e rir da situação que a gente passou, tu não ter mais aquele orgulho de dizer que tu é tubaronense. Isso é o resgate. E está sendo um resgate, um novo tempo realmente, em todas as áreas. Hoje o tubaronense, ele está andando de cabeça erguida, porque ele depositou a esperança em alguém que está começando, já nos primeiros meses, mostrar serviço, indo para a rua, arregaçar manga. Uma das coisas que eu achei muito linda, que eu ouvi no gabinete, eu estava lá numa audiência, esperando uma audiência, e eu ouvi assim, pô, o prefeito está muito preso dentro do gabinete, atendendo todo mundo, que é legal. Mas ele falou, eu preciso ir para a rua, eu preciso ouvir o meu povo. E quando, ano passado, eu tive uma proposta para sair da cidade, eu era conselheiro municipal de cultura na área da música, da parte civil, voluntário, e como advogado eu recebi uma proposta para ir para um município vizinho, nada a ver com a política, iniciativa privada. A minha música lá, eu ia ter outros voos, embora ia continuar servindo o tubaronense. Mas eu falei para minha esposa assim, amor, tudo bem, a gente vai para lá, a gente vai ganhar mais dinheiro, vai ser outra vibe, tudo bem. Mas eu tenho um sentimento que eu preciso devolver alguma coisa pro povo de Tubarão. E eu nem imaginava que eu ia ser um secretário de cultura, não imaginava. Embora, quando eu fui eleito conselheiro da música, da setorial de música, eu ouvi uma voz que eu falo, é a voz de Deus, cara, de verdade. Sem nutelagem, não é isso. Mas eu ouvi realmente uma voz assim, é o início da tua vida pública. Eu não entendi aquilo, cara. E daí, quando eu fui chamado para a Secretaria de Cultura, eu entendi assim, Duró, bem rapidamente, que aquele propósito de devolver algo ao povo tubaronense estava se cumprindo. Aí eu fiquei em Tubarão, aceitei o convite e eu me sinto em paz. Eu espero que se concretize, que essa voz ou essa visão se concretize. Realmente, precisamos de gente comprometida. Não que os outros ex-secretários, cito aqui Ramírez Linhares, que em pouco tempo, cito outros secretários, mas quando o meu questionamento é dito assim, está apoiando, o Poder Central está apoiando, abre caminhos, porque uma das coisas que eu te peço, dê uma olhada com o prefeito, orçamento. Você não pode ser o secretário somente da iniciativa. Ter iniciativa é ter orçamento também. Prefeito Sorato e Denis Matiola, coloca orçamento na cultura, coisa que nunca teve. Nunca teve. A cultura não sabia o que tinha, certo? Mesmo quando teve, era feito suplementação, tiravam daqui, botavam lá. Faça um orçamento, não precisa ser tão grande,
certo? Porque cultura não é para encher barriga, não é para dar voto, de maneira alguma, não é isso. Cultura é para conscientizar o teu povo, a tua população se sentir muito feliz. Isso que eu quero da cultura. Eu quero que ele, como ele fala na palavra, devolver. O artista devolve a sua arte. O artista tem por obrigação de devolver a sua arte à população que o aplaudiu. Esse é o papel do poder público muitas vezes. Poder público, né? Dê atenção à cultura, incentive cada vez mais. Pensando assim, eu penso nos fazedores de cultura, aqueles que não querem se profissionalizar, mas são de raiz. Eu cito o folclore, eu cito, por exemplo, a Acatur hoje. Uma Acatur que é uma sumidade, uma entidade de respeito em nossa cidade, nossos escritores, que eu sempre trago aqui. Eu vou citar o Zé do Boi. É verdade. O seu Zé do Boi se sentiu abandonado há muitos anos nessa cidade. Fazedor da arte do boi de mamão, da cultura, do resgate cultural. Vili Zumbi, que já foi, mas deixou o seu legado para nós apreciarmos e analisar. Cito aqui, quando a gente falou de carnaval, que é o último bloco, cito aqui o Caixão, cito aqui o Deco, cito o Lázio, cito o Murialdo, cito tanto teu pai, cito tanta gente que fizeram alguma coisa com amor. Se tivesse um pouco de profissionalismo, talvez nós fôssemos um potencial maior. Verdade. Termino esse programa com Alisson de Souza, Alisson de Oliveira, num bate-papo muito legal, secretário. Eu me sinto muito feliz de estar podendo conversar contigo, o primeiro secretário dessa gestão que sentou aqui no Linha de Fogo. Me sinto honrado. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Ô, querido, foi uma honra para mim, obrigado. E tu sabes que a Fundação Municipal de Cultura está de portas abertas e a gente vai trazer muita boa notícia através do teu programa, do Linha de Fogo, e para essa cidade que esse município merece. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Assim a gente termina mais o Linha de Fogo, né, aqui pela nossa UniTV, prometendo voltar na próxima quarta-feira. Aí a quarta-feira de cinza. Deve estar um padre aqui conosco. Também é bom ouvi-los, também é bom espiritualmente a gente se sentir melhor, começar o ano. Dizem que o país começa a trabalhar depois do carnaval, mas a gente está vendo tanto barulho, né, negativo nesses 2 meses a nível de Brasil, que a gente tem que analisar e ficar um pouco quieto. Voltamos na próxima quarta-feira. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela audiência. Muito obrigado.